Marcos realizou um investimento e obteve uma rentabilidade efetiva de 5%. Nesse período, a inflação foi de 7%. A taxa real proporcionada no investimento foi de. O que acontece? Existe a taxa nominal. A taxa nominal normalmente é o valor ali que é acertado quando você está fazendo a aplicação. Então, se a taxa nominal, vamos levar aqui em consideração aplicações de R$ 100. Se a taxa nominal é de 10%, você vai ter no fim do ano, 10% ao ano, você vai ter R$ 110 de forma nominal. O que é a taxa real? A taxa real, ela vai ser a nominal menos a inflação. Se você teve, por exemplo, uma inflação de 7%, que nem aqui no exemplo, menos a inflação, você vai ter, na verdade, um aumento no seu patrimônio de 3%, R$ 3. Porque já a taxa efetiva é descontando as despesas, valores que estão embutidos ali na operação. Se depois que você fez essa aplicação, você teve uma taxa efetiva, uma rentabilidade efetiva de 5%, mas a inflação foi de 7%, quer dizer que o seu patrimônio, o seu ativo, o valor que você aplicou, ele compra 2% a menos, ele tem menos 2% de poder de compra do que ele tinha antes de você fazer a aplicação. Então a sua rentabilidade, sua taxa real, ela vai ser negativa, tá bom? Foi observado o rendimento de 30% da taxa DI na caderneta de poupança. Isto posto, é possível afirmar que essa observação refere-se ao conceito de rentabilidade relativa, tá bom? É uma rentabilidade relativa. O que é a rentabilidade relativa? É quando você pega uma rentabilidade e compara algum indexador, beleza? Então ela relativamente, de forma relativa à taxa DI, a poupança teve uma performance de 30%. Isso é uma forma de rentabilidade relativa. Nossa resposta é a letra. Suponha que você comprou ações a R$ 100 e por motivos pessoais precisa vendê-las. Você recebeu inúmeras ofertas, porém a melhor delas foi de R$ 90. Neste contexto, você está sujeito ao risco de, olha, quando existe uma variação no preço do ativo, que é o caso da questão, a gente está falando do risco de mercado, tá bom? É o risco de mercado aqui no caso. A gente está falando de ações. Lembrar, ações não tem risco de crédito. Não ações, tá bom? Ações não tem risco de crédito porque você não é um credor da empresa, você é um sócio a partir daquele momento. De liquidez é não conseguir vender, não vender, tá bom? Então, o risco de liquidez ele está associado a você ter o dinheiro do imóvel ou da ação ou do bem no momento que você precisa. Por exemplo, imóvel físico. Imóvel físico ele pode até se valorizar, mas a liquidez dele é baixa. Não só demora um pouco para você achar o comprador, mas depois que você acha o comprador, você ainda tem alguns trâmites legais que torna a liquidez pequena. Então há um risco de liquidez, tá bom? E no caso, o operacional são erros tipo jurídicos, normalmente erros envolvendo processos, envolvendo humanos, tá bom? Humanos. Tá bom? Isso aí. Fechou? Então nossa resposta é a letra C. Risco de mercado. Variação no preço é risco de mercado. A empresa terá necessidade em breve de recursos para realizar a importação de equipamentos. Sabendo que essa empresa tem intenção de realizar um investimento, a melhor decisão seria optar por investimento com rentabilidade atrelada a... Por quê? Pensa o seguinte, se você é uma empresa que faz importação, você normalmente vai precisar comprar coisas fora do país e trazer ele para aqui para dentro. Se fosse exportação, você estaria vendendo, mas você vai comprar. Quando você faz um tipo de comércio que mexe basicamente com diferenças de moeda, se a sua moeda local ela tiver fraca, tiver valendo pouco, vai ficar muito caro para você fazer essas importações. Tá bom? Vai ficar muito caro para você comprar lá de fora se a diferença de moeda estiver grande. Se você vai precisar fazer uma compra tendo real para poder comprar alguma coisa que é em dólar, faz sentido você fazer uma aplicação atrelada à taxa de câmbio, para quando variar a diferença entre o real e o dólar, você não ser tão atingido, tá bom?
Então a nossa resposta é a letra A. João possui um horizonte de investimento de 2 anos e está considerando que os juros do mercado vão cair abaixo das expectativas durante esse período. Sabendo que esse investidor possui um perfil de risco arrojado, neste contexto ele deverá. Beleza, vamos aqui. Letra A. Aplicar em um CDB indexado ao DI. Se você acredita que os juros eles vão cair, não faz sentido você atrelar o seu investimento ao DI, porque no momento que os juros do mercado começarem a descer, começarem a cair, a rentabilidade da sua aplicação também cairia. Se por algum motivo, ou porque você é bom, ou enfim, você sabe de alguma coisa que vai fazer os juros do mercado desacelerarem e começarem a cair, você tem que se posicionar contrário ao mercado. Tá bom? Então não é fazer uma aplicação atrelada ao DI. A letra A está errada. Aplicar em um CDB indexado a 95% do DI por ano e então renovar por mais um ano. Pior ainda, hoje em dia qualquer banco está fazendo aplicação 100% do DI, então essa resposta seria pior do que a letra A. Aplicar em um CDB pré-fixado de 2 anos, vamos ler a próxima. D. Aplicar em um CDB pré-fixado de 1 ano e renovar essa aplicação em taxas pré-fixadas por mais um ano. Olha, a nossa resposta certa vai ser a letra C. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, que a questão falou que o cliente, né, que no caso o João, tem um perfil de risco arrojado. Aqui ele só falou de CDB. Teoricamente, você não precisa ter um perfil arrojado para fazer uma aplicação em CDB pré-fixado de 2 anos. Porém, essa aplicação C, ela é mais arrojada, mais arriscada, vamos dizer assim, do que a aplicação da letra D. Por quê? Se você prende o seu dinheiro e você se compromete com uma taxa durante o prazo de 2 anos, se esses juros ele não cair e, na verdade, esses juros aumentar, você vai perder dinheiro, porque quem tinha aplicação atrelada ao DI, por exemplo, que nem na letra A, ganharia mais que você, e caso você tivesse o dinheiro ali aplicado na D, você também poderia ganhar mais, porque você ia resgatar daqui a um ano e você podia aplicar de novo numa taxa melhor. Então, quando a gente fala de horizonte de tempo, o prazo que o dinheiro fica preso, ele aumenta o risco da operação, tá bom? Quanto mais rápido, mais liquidez e quanto tiver a carência menor, é melhor quando se fala de risco. Porém, indo além, aqui na D tem também outro problema. Se você acredita que a taxa de juros vai cair, se você prender o seu dinheiro por um ano, você vai ter o risco chamado de reinvestimento. Por quê? Não necessariamente daqui a um ano você iria conseguir a mesma taxa pré-fixada que você conseguiu agora. Se o mercado tivesse realmente em queda, como o João estava prevendo, quando daqui a um ano os juros pré-fixados estariam menores do que estão agora. Então, não é uma boa opção para quem acredita que os juros vão cair, tá bom? Nossa resposta é a letra C. Assinale a sequência de rentabilidade apresentada por um fundo de investimento com elevado risco e volatilidade. Beleza, vamos só relembrar aqui o que é risco e volatilidade. Volatilidade é quanto o ativo tem o seu valor, na sua referência ali que você está avaliando, desviando da média, desviando de um ponto ao outro. Por exemplo, o momento é -2, depois é +10, depois é -1, depois é 5. Então, assim, ele fica com uma volatilidade muito alta. O gráfico dele não vai ser uma linha assim ou uma linha assim. Provavelmente vai ser algo mais dessa forma, beleza? Isso é volatilidade. Já o risco é a chance de as coisas não saírem como você espera, tá bom? Então, a gente tem normalmente o benchmark, a gente tem a taxa básica de juros. O risco, quando você assume, é de desviar muito dessa média esperada, beleza? Então, ó, aqui na A, 1,11 positivo, 2,08, 2,01, 1,13, 1,63, 2,67. Essa aqui não é a resposta, até porque foi bem controlada aqui, não houve muita volatilidade. Aqui houve menos volatilidade ainda. Aqui é menos 2,10, menos 2,10. Aqui foi para o 5, ou seja, ele variou 7, porque é do -2 para o 0, depois 5, -2 para o 1, aqui foi mais ou menos 3, aqui variou 1, aqui foi menos de 1, aqui, ó, por exemplo, do 2 para o -1, do 4 para o 10. Outra coisa, quando a gente fala de risco e de volatilidade, às vezes ele pode estar mudando para cima,
E mesmo assim vai ser algo arriscado, entendeu? Se você tem um ativo que do nada está em 2 e do nada vai para 30, não é que ele não é arriscado, pelo contrário, porque o que sobe 30 pode cair 30, tá bom? Tanto que, ó, aqui foi 9, depois de 9 caiu para menos 11, né? Então, a letra que tem maior volatilidade e maior risco, por consequência, é a letra C. Certa aplicação obteve um rendimento de 2% no mês de maio. Portanto, é correto afirmar que o rendimento foi de 2% para todo investidor que tenha realizado a aplicação a qualquer momento no mês de maio. Não, isso aqui é um absurdo total. É que nem você entrar na plataforma de investimento do seu banco, aí no último dia útil do mês você vê uma aplicação que está rendendo 15%. Você vai e faz uma aplicação nesse ativo, você não vai ganhar 15% que nem a pessoa que entrou no primeiro dia do mês, né? Então, isso aqui é besteira total. Aquele que realiza o resgate no primeiro dia do mês levaram uma rentabilidade de 2%. Aquele que realizaram o resgate, não. Quando você fala que teve uma rentabilidade de 2% no mês de maio, quer dizer que quem estava com o dinheiro posicionado no primeiro dia e no último dia recebeu esses 2%. As aplicações que se mantiveram no fundo durante o mês de maio inteiro renderam neste mês de janeiro 2%. Essa aqui é a nossa resposta. D. O rendimento de 2% foi obtido por quem realizou o resgate em qualquer dia do mês de maio. Não, isso aqui é besteira total, que nem a letra A. Então, nossa resposta é a C. Observe os fundos de investimento abaixo citados. Fundo de investimento com rentabilidade de 104% do CDI nos últimos 12 meses. CDB indexado ao CDI com rentabilidade de 97% do CDI nos últimos 12 meses. Pode-se dizer que nos próximos 12 meses... Olha, vamos ler aqui. É impossível, baseado nas informações fornecidas, fazer qualquer afirmação sobre a rentabilidade futura desse investimento. Pronto, não vou nem ler o restante. O que acontece? Como investidor, como operador, como funcionário de banco, para a vida, precisa saber que rentabilidade passada não é certeza de rentabilidade futura. A gente vê o que aconteceu para entender ciclos de tendência, para entender como o ativo se comporta, como o mercado enxerga algumas coisas. Porém, não é porque as coisas foram de jeito no passado ou tiveram uma rentabilidade no passado que ela vai performar da mesma maneira no futuro, tá bom? Então, rentabilidade passada não é sinônimo de rentabilidade futura, beleza? Nossa resposta é a letra A. A rentabilidade esperada por investidor para o título com prazo maior em relação ao título com prazo menor do mesmo emissor olha, a resposta vai ser a letra, tá bom? Maior, pois o risco é maior. O que acontece aqui? Se você entrar no aplicativo da plataforma aí do seu banco ou em alguma que você utilize, você vai perceber que aplicações com vencimentos longos normalmente tem uma rentabilidade maior. Normalmente se paga mais para ter maior tempo de previsibilidade junto com a aplicação daquele investidor. Por alguns motivos. Primeiro, é mais fácil para o banco fazer alguma coisa com um CDB ou com uma LCI, que ele sabe que vai ter ali durante 1 ano, 2 anos, ponto 1. Então, para o banco é mais interessante que essa pessoa se comprometa a deixar aquele dinheiro parado durante um período. E o ponto 2 é o seguinte: quanto maior o tempo o dinheiro fica travado do cliente, maior é o risco pro cliente. Então, quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Essa é uma das máximas do mercado financeiro. Para você assumir riscos maiores, você precisa de rentabilidades maiores ainda, beleza? Uma mesma aplicação com prazo maior, ela vai ser mais arriscada e, por consequência, quem estiver pegando o recurso daquele cliente vai ter que pagar mais por ele. Então a resposta correta é a letra A. Determinado investimento rendeu 10% de juros nominal. Sabe-se que no período houve inflação. Pode-se afirmar que normalmente vai ser o seguinte: a real vai ser igual a nominal dividido pela inflação, tá bom? Para dar o número exato. Ou você pode fazer só a nominal menos a inflação, mas aí depois você tem que arredondar para baixo um pouquinho. Mas quando você faz essa conta aqui, uma coisa você tem certeza, que a taxa real ela vai ser menor que a nominal caso haja inflação. Se houver deflação, não. Mas como aqui na questão fala que no período houve inflação, então a nossa resposta vai ser a letra A. A taxa de juros nominal é maior que a taxa de juros real, tá bom? Determinado investimento rendeu 10%
de juros nominal, sabendo-se que houve deflação, no caso, houve deflação, pode-se afirmar que quando, normalmente, o juros real, ele vai ser, não é a conta certa, né? Mas vai ser a nominal menos a inflação, tá bom? Menos a inflação. Como menos a inflação? Como houve deflação, no caso aqui vira um mais, tá bom? Mais a deflação. Se é mais a deflação, a real ela vai ser maior que a nominal, beleza? Então a nossa resposta vai ser a letra B. A taxa de juros real é maior que a taxa de juros nominal. O gerente bancário está analisando 2 investimentos para indicar para o seu cliente, sendo eles fundo de renda fixa que rendeu 10% no último ano. 2. CDB com taxa de juros de 12% ao ano. Sabendo-se que o cliente tem perfil para investir em qualquer um desses produtos e deseja investir por um período de um ano, o gerente pode afirmar que a aplicação 1 terá maior rentabilidade que a aplicação 2, não porque entender e estudar o passado serve para tirar algumas lições para o futuro, mas rentabilidade passada, performance passada, não é sinônimo de rentabilidade futura, tá bom? B. A aplicação 2 terá maior rentabilidade que a 1? Não, vale a mesma explicação aqui da parte da letra A. As aplicações irão ter a mesma rentabilidade? Não, vale a mesma explicação da letra A. E D. Não é possível afirmar qual investimento terá maior rentabilidade. Perfeito. Isso você tem que saber não só para o seu trabalho, para a prova, mas para a sua vida. Não é porque algo deu certo no passado que vai dar certo no futuro. Porém, você consegue tirar informações e aprender com o passado. Mas você não pode confiar que vai ser 100% como já aconteceu em algum período anterior. Tá bom? Então a resposta correta é a letra D. Sobre o risco. Está presente apenas em um ativo de renda variável? Com certeza não. Não deve ser analisado na montagem de carteira? De forma alguma, tem que ser avaliado sim. Maconha pura falar isso. Está presente apenas nas ações? Também não. Na verdade, falou a mesma coisa que a letra A, porém ainda foi mais taxativo ainda, né? Então tá incorreto. E D. Significa ter resultado diferente do esperado. Essa é a resposta. Vou fazer aqui uma reflexão. Se você tem uma aplicação que o benchmark dele, o que é esse benchmark? É a referência, é quanto que ele quer performar, o espelho que ele está usando para performar, seja o CDI, seja a taxa Selic, né? A Selic seja de 10, esteja em 12%, que é o benchmark. Aí você tem o fundo A e o fundo B, beleza? Aí o fundo A, no primeiro mês, rendeu 30%. No segundo mês, rendeu 45%. No terceiro mês, rendeu os 12% do benchmark. No quarto mês, rendeu 18%. Já o fundo B, ele rendeu 11,75%. Depois ele rendeu 11,5%. Depois ele rendeu 12,1%. E depois ele rendeu 10%. Desses fundos aqui, qual que é o fundo A e o fundo B? Qual que é o mais seguro ali? Qual que tem menos risco? Vai ser o fundo B. Mesmo ele performando pior do que o benchmark dele, no caso que rendeu 12%, mesmo ele tendo uma performance também pior do que o fundo A, ele vai ser o fundo menos arriscado. Por quê? Porque o resultado esperado era de 12%. Era de 12%. Quando a questão fala significa ter um resultado diferente do esperado, não é só para baixo, pode ser para cima também. Porque aqui é mais arriscado e mesmo assim alguém bota dinheiro aqui. Porque quanto maior o risco, maior tem que ser a rentabilidade. Porque se um mês deu 45%, não existe ninguém que tenha a aplicação perfeita. Porque se existisse a aplicação perfeita, o dinheiro do mundo todo ia estar nesse local. Se a aplicação aqui deu 45% no mês, nesse próximo mês nada impede de cair 60%, entendeu? De cair 30% e assim por diante. Aí se você for fazer uma média, vai dar certo. Beleza, se você fizer uma média, realmente o que é mais arriscado tende a dar mais lucro. Tanto que se você pegar a bolsa de valores, o mercado de capitais, ele vai andando com muito mais risco. Mas quando você bota numa régua grande, num horizonte de tempo grande, ele sobe caindo. A rentabilidade dele sempre ganha.
Porém, se você entrar na hora errada, se você viu uma rentabilidade no mês passado de 45 e você entra na hora da queda, às vezes você demora anos para conseguir recuperar esse dinheiro. Então, o B ele acaba saindo muito mais seguro, tá bom? Então, risco significa ter resultado diferente do esperado. Nos investimentos, o risco está presente em ativos de renda variável, em ativos de baixa liquidez, em ativos muito voláteis, em todos os ativos em diferentes proporções. A letra D ela está mais completa, tá bom? O que que acontece? Todos os ativos, todo investimento, em um grau maior ou em um grau menor, vai ter algum risco, tá bom? Todos. Mas e se eu emprestar o dinheiro pro tesouro, né? No caso, pro Brasil, pro governo? Se o país quebrar, você vai perder seu dinheiro, né? O risco soberano que a gente fala. Mas também existem outros pequenos riscos, que é marcação a mercado, que é a própria liquidez, que falou aqui, dependendo de como você colocou o dinheiro, você só vai ter aquela rentabilidade que você espera no vencimento. Se você só vai ter a rentabilidade que você espera no vencimento, você vai ter que se submeter a vender isso para alguém. O que pode acontecer? Uma marcação a mercado que não seja vantajosa para você. Então, todos os ativos, todo investimento num grau maior ou num grau menor tem risco, tá bom? Então a resposta correta é a letra D. No mercado de ações, o risco sistemático pode ser diversificado, não pode ser diversificado, ocorre de maneira previsível, ocorre em apenas determinado setor empresarial. A nossa resposta vai ser a letra B, não pode ser diversificado. O que acontece? Existe o risco sistemático e o risco não sistemático. O risco que não é sistemático, ele pode ser diversificado, ele ocorre às vezes de forma previsível e ocorre em determinado setor ou em determinado local, o não sistemático. Já o sistemático por exemplo, a pandemia que a gente passou, uma guerra que ninguém espera. São atos que afetam o mercado de uma forma como um todo e não é previsível. E todos vão sofrer, em menor ou maior escala, todos vão sofrer. Já o risco diversificável é o seguinte: você sabe, por exemplo, que estatais têm risco por ter a mão ali do Estado, escolhendo quem é que vai comandar aquela estatal. Isso é um risco. Normalmente o mercado ele já precifica as ações dessas estatais um pouquinho para baixo por causa desse risco, então você consegue diversificar. É importante, por exemplo, você ter ações do Banco do Brasil, da Petrobras, só que você não vai colocar todo o seu dinheiro ali. Você pode colocar não só no Banco do Brasil, mas você bota ações também no Itaú, entendeu? Você bota ações em algum outro banco, você diversifica, porque ou e até setores. Por exemplo, você tem uma ação de instituição financeira, outra de commodity, outra de saneamento básico. Você diversifica suas ações. Se acontecer alguma coisa que prejudique algum desses mercados, os outros conseguem absorver o risco que estava ali no outro, né? Você está diversificando seus investimentos. Uma coisa que dê errado, você não vai sofrer tanto. Você tem um fundo imobiliário, se você tiver apenas 2 imóveis alugados nesse fundo imobiliário, se você tiver inadimplência em um, acabou com metade da rentabilidade do fundo, ou inadimplência, né? Então, você faz o quê? Você coloca em vários imóveis, porque se você tiver problema com aluguel de um, você ainda vai ter os outros. Então, quando você tem uma diversificação, você consegue diminuir o risco por conta disso. Então, mas voltando aqui para a questão, no mercado de ações, o risco sistemático, ele não pode ser diversificado. No mercado de ações, o risco não sistemático, ele pode ser diversificado, tá bom? A diferença entre o não sistemático e o sistemático é que o não sistemático você pode diversificar e você pode balancear a carteira para, de alguma forma, você minimizar esses riscos. Já o sistemático por exemplo, a pandemia. Ninguém podia esperar e todo mundo vai sofrer com ela, em grau maior ou grau menor, mas todo mundo vai sofrer, tá bom? Então a nossa resposta é a letra A. A instituição financeira A tem um fundo de investimento que é composto por títulos de renda fixa da instituição B e ações da empresa. O risco de crédito, em caso de falta de pagamento, pode ser ocasionado somente pela B, tá bom? Como a instituição A, eu vou falar a pessoa. A pessoa A, ela tem um investimento
investimento. A questão está perguntando qual que tem o risco de crédito, o que é o risco de crédito para essa pessoa. No caso, vai ser somente a B. Por quê? Quando você faz investimento, você está emprestando dinheiro para alguém em troca de receber algum valor. No caso aqui ele falou títulos de renda fixa, então ele deixa o dinheiro ali com a pessoa, depois de um prazo vai receber ali uma taxa que foi pré-acordada, né? Ou uma rentabilidade pós-fixada, assim, não importa, mas vai receber o dinheiro depois. Se essa instituição B quebrar e, por exemplo, não tiver garantido ali pelo FGC, ou mesmo que estivesse, não for o valor todo, a pessoa vai perder o dinheiro, porque ela tem esse risco de crédito. O risco de crédito é o risco de calote. Já nas ações C, não existe o risco de crédito. Por quê? Porque ações, você não é credor daquela empresa ou daquele banco. Você se torna sócio. Você pega ali um pedacinho da participação da empresa. Como você não é credor, você não tem risco de crédito. Você tem risco de mercado e você tem risco de liquidez, mas não de crédito. Por isso, nossa resposta é a letra D. É correto afirmar que os títulos com menor prazo apresentam maior risco de crédito? Não. Menor risco de mercado? Maior risco de liquidez? Não. Maior rentabilidade? Talvez sim. Vamos lá. É correto afirmar que títulos com menor prazo apresentam... menor prazo, perdão. Então, maior rentabilidade? Não. Com menor prazo, você tem menor risco. O que acontece? Quanto maior o prazo, maior o tempo, aqui o tempo, quanto maior o tempo, mais risco, porém mais rentabilidade, tá bom? Rentabilidade. E aqui é a mesma coisa, menor risco e menos rentabilidade, tá bom? Então a nossa resposta é a letra B. Os riscos potenciais de uma carteira de ações são risco de mercado? Sim. Risco de liquidez? Sim. Risco de crédito? Não. Pelo amor de Deus, você não pode esquecer. A ação não tem risco de crédito. Risco de crédito só existe quando existe um credor e um devedor. Quando alguém tem a obrigação de devolver o dinheiro que foi emprestado, corrigido por algum valor, por algum indexador, por alguma taxa, tá bom? No caso da ação, você está comprando um pedacinho da ação. Você é sócio daquela instituição. Se ela quebrar, estão juntos, entendeu? Se ela der muito lucro, estão juntos. Então, não existe risco de crédito. Sabendo que não tem risco de crédito, a resposta vai ser a letra D, tá bom? Qual das situações a seguir coloca o investidor em uma situação de risco maior? O que tem mais risco? Investimentos que possuem alta liquidez para o horizonte de longo prazo. De longo prazo. Alta liquidez não é risco, beleza? O horizonte de longo prazo, sim. Letra B. Investimentos que possuem baixa liquidez, isso aqui dá risco, para o horizonte de curto prazo. Não, vamos ler aqui então que eu errei no português, espera aí. E não tem ninguém para cortar e editar o vídeo, vamos de novo. Investimento que possui alta liquidez para o horizonte de longo prazo. Investimento que possui baixa liquidez para o horizonte de curto prazo. Investimento que possui baixa liquidez para o horizonte de longo prazo. Quando a gente está lendo aqui a questão e ele fala de horizonte de tempo, é o seguinte, você precisa do dinheiro daqui a pouco ou depois. Você precisa do dinheiro em curto prazo ou longo prazo. Então, se você tem investimento que possui alta liquidez, ou seja, é fácil você transformar esse ativo em dinheiro, é fácil você pegar o papel que você tem e pegar recurso, e você tem horizonte de longo prazo, ou seja, é o melhor dos mundos. Você pode transformar o dinheiro, o papel, o ativo em dinheiro quando você quiser, e você só vai precisar do dinheiro lá na frente. Você tem um horizonte de longo prazo, beleza? Então essa aqui não é a nossa questão, beleza? B, investimento que possui baixa liquidez. O que é essa baixa liquidez? Você não consegue pegar o seu ativo, o seu investimento e transformar em ativo no momento que você quiser. Você não pode, a qualquer momento, pegar aquele papel e transformar em dinheiro. E para o horizonte de curto prazo. Então, você vai precisar do dinheiro a qualquer momento, porque o seu horizonte é de curto prazo, e não é fácil você pegar o seu ativo e transformar em dinheiro. Você concorda comigo que isso tem um risco elevado? Imagina, você precisa pagar uma conta super importante a qualquer dia, mas você está com seu dinheiro em uma aplicação que não tem liquidez, que você não vai poder pegar esse dinheiro a qualquer momento. Você está correndo risco.
Então a nossa resposta é a letra B. C, investimento que possui baixa liquidez. Mesma coisa da anterior, você não pode transformar seu ativo em dinheiro a qualquer momento, porém aqui ele está falando, ó, horizonte de longo prazo. Beleza, eu não posso transformar meu ativo em dinheiro em qualquer momento, mas eu tenho um horizonte de investimento longo, eu não vou precisar do dinheiro no curto prazo a qualquer momento. D, investimento que possui alta liquidez, eu posso transformar esse ativo em dinheiro a qualquer momento, para o horizonte de curto prazo. Beleza, eu posso precisar do dinheiro a qualquer momento, mas eu vou conseguir transformar ele em dinheiro a qualquer momento. Então não estou correndo tanto risco quanto na B, beleza? Então nossa resposta certa é B de bola. Ao comparar dois títulos de renda fixa, é correto esperar que aquele que apresenta maior rentabilidade será o de maior risco, beleza? Por quê? Quanto maior o risco, presume-se que vai ser maior a rentabilidade, tá bom? Então, se for algo ali totalmente seguro, normalmente vai pagar parecido ou ali colado com a taxa básica de juros do país. Se começa a ter uma rentabilidade maior, presume-se que o risco está aumentando, tá bom? Ou se te pedem para colocar o dinheiro em algo que é mais arriscado, é natural, é razoável que você exija uma rentabilidade maior também. Então a resposta correta é a letra A. Uma empresa fale e tem seus títulos negociados no mercado. O que deve se esperar sobre os preços desses títulos é que permanecer o mesmo até que seja decidido quais serão os credores preferenciais. Não faz sentido. Se você tem os títulos de uma empresa que faliu ou está na iminência de falir, esperar é que o valor caia. Se você ainda tem uma janela de oportunidade de vender esses títulos, mesmo que você realize algum prejuízo, você vai querer se livrar deles. Então não faz sentido permanecer o mesmo valor, tá bom? Subir, pois os credores possuem preferência no recebimento de dívidas. De forma alguma, só tem um pouquinho de bom senso aqui. C, cair, pois não existe certeza de seus rendimentos. Exato, essa aqui vai ser a nossa resposta correta. É indeterminado. Não, se uma empresa está na iminência de falir, os títulos certamente vão cair, tá bom? Então a resposta correta é a letra C. Investidores de um certo banco possuem investimentos em ações e em CDBs prefixados de emissão do próprio banco. Os riscos atrelados a esse investimento são exatamente, vamos colocar aqui nome, né? Vamos botar aqui o nome. Vamos dizer que seja do Banco do Brasil. Banco do Brasil, beleza? O Banco do Brasil, ele está listado na B3. Ele é uma ação que pode ser negociada na B3. Quando a gente está falando de uma ação, só existe o risco de liquidez e o risco de mercado, beleza? Não existe risco de crédito, porque quando você compra uma ação, você não é credor. Aquela empresa ela não está te devendo porque você comprou uma ação. Na verdade, você comprou uma pequena participação dessa empresa. Então, o que ocorre é o seguinte, você virou um sócio. Se a empresa cair ou quebrar ou falir, paciência, você estava ali junto com ela. Agora também, se ela tiver lucros absurdos, massa, provavelmente você vai ganhar muito mais do que numa aplicação pré-fixada ou pós-fixada, beleza? Mas vamos se dizer também que o mesmo Banco do Brasil emitiu um CDB. Agora, o CDB, ainda mais se for pré-fixado, CDB pré-fixado, você vai ter o risco de liquidez, se for o caso, liquidez. Você vai ter o risco de crédito. Aí sim, o Banco do Brasil tem o compromisso de te pagar um valor numa data X pré-estabelecida e o risco de mercado, se for ali pré-fixado, beleza? Então, a resposta correta vai ser a letra D, beleza? Vai ser mercado e liquidez para ações e mercado, liquidez e crédito para o CDB. Sobre riscos, está correto. Estão corretas. O investidor deve analisar apenas a rentabilidade do investimento, independentemente do risco. Não, isso aqui, pelo amor de Deus, absurdo total, não faz o mínimo sentido. Na verdade, quanto maior o risco, maior a rentabilidade, tá bom? 2. O risco é a possibilidade do investidor obter uma rentabilidade diferente do esperado. Perfeito. O risco é a chance de alguma coisa sair diferente do que você esperava. 3. Existem dois tipos de risco: o risco de mercado e o risco de crédito. Como eu já adiantei, na verdade existem 3 riscos como regra geral,
que vai ser o mercado, vai ser liquidez e vai ser de crédito, tá bom? Lembrando que no caso do crédito não tem na ação, beleza? Não tem na ação, na ação não tem o risco de crédito. Então a nossa resposta correta vai ser a letra B. O investidor bem preparado consegue, em todas as situações, eliminar o risco de liquidez de uma ação? Não tem, inclusive isso não tem a ver com o preparo do investidor. B, eliminar todo e qualquer risco de ativo? Também não. Se existisse alguma forma de você eliminar todo e qualquer risco, e essa aplicação tivesse ali alguma rentabilidade, provavelmente todo mundo só colocaria o dinheiro nisso, né? Em tudo existe um risco, vai variar a intensidade desse risco, e às vezes, por mais que seja extremamente seguro alguma coisa, só o fato de não ter uma rentabilidade alta já é um risco, né? Porque é um risco de oportunidade. Então, não faz sentido a B. C, eliminar o risco de mercado, também não, você não consegue eliminar, porém, você consegue diminuir consideravelmente o risco diversificável em uma carreira de ativos de renda variável. O que acontece? Existe o risco diversificável e o não diversificável. O não diversificável, ele é o sistemático, então não importa se o investidor ele sabe escolher ativos com correlação baixa de mercados diferentes, onde diminua o risco que é diversificável, né? No caso, o não sistemático, não importa quão bom a pessoa seja, ela sempre vai estar correndo o risco sistemático, porque ninguém, não importa quão habilidoso você seja, você vai ser atingido e vai ter a sua carteira prejudicada de alguma forma se você estiver investindo dentro de um cenário como a pandemia. Entendeu? Agora, o que pode acontecer é um investidor bem preparado saber que, salvo se tudo colapsar e acabar, a tendência é de um mercado voltar, né? Talvez a experiência faça isso, ele não realizar prejuízos, mas ele não consegue diminuir ou evitar o risco sistemático, o não diversificado. Mas o risco diversificável, ele consegue, escolhendo ativos que não são correlacionados, escolhendo ativos que tem ali uma janela, por exemplo, se você escolhe commodities que tem um ciclo de alta em alguns pontos, de baixa em outro, consegue balancear com ativos que quando estiver em queda, enfim, você consegue extrair o melhor dos cenários e diversificando você consegue correr menos risco, beleza? Então, letra D. A empresa X emitiu debêntures e não está conseguindo realizar o pagamento. O risco relacionado vai ser o risco de crédito, beleza? Risco de crédito é a mesma coisa do risco de calote. Crédito é o calote. Se ela está com dificuldade de poder pagar, ela está colocando o investidor em risco de tomar um calote. A liquidez é o risco de não conseguir transformar em dinheiro o ativo, beleza? Então, vamos dizer, imóvel. O imóvel pode ter valorizado muito, ser uma baita compra, porém, se você não consegue vender o imóvel quando você precisa do dinheiro, não adianta nada você ter esse ativo. Ou ele, de fato, não vai servir, ou você vai ter que vender por um preço extremamente baixo, provavelmente pelo preço que ele não vale, para conseguir transformar aquele ativo em dinheiro de forma que atenda a sua necessidade. A inflação não é um risco e o de mercado é a variação do preço. É o preço de alguma coisa ir para cima, para baixo, para cima, para baixo, isso é o risco de mercado, tá bom? Mas no caso, se a empresa emitir uma debênture e não está conseguindo pagar, a gente está falando de um risco de crédito. A Paz quer vender seu imóvel, que possui um valor de mercado de 100 mil, porém a única proposta que recebeu foi de 70 mil. O risco que ele está correndo neste investimento beleza? O risco de liquidez é o risco de você não conseguir o valor que é justo pelo seu ativo no tempo que você precisa, ou de você não conseguir transformar aquele ativo, aquele papel, aquele imóvel em dinheiro quando você tem uma necessidade. Esse é o risco de liquidez. Lucas, mas qual que é a diferença para o risco de mercado? Porque o que aconteceu aí foi que ele tinha um bem por 100 mil, quando ele foi vender, alguém só estava disposto a pagar 70. Pois bem, qual que é a diferença no caso aqui da liquidez para o risco de mercado?
Aqui existia uma pessoa, apenas uma pessoa disposta a pagar 70 mil naquele bem que vale 100 mil. Já o risco de mercado é o seguinte, é se pelo fato de ter mudado o prefeito, a gestão, ter caído o hotel, ter caído um shopping que estava lá, desmoronou, ou ia construir um shopping e não construiu, por isso uma perspectiva de crescimento não aconteceu e o imóvel desvalorizou. Na verdade, o mercado é a variação de preços, por motivos legítimos ou não, mas é a variação no preço. Já o risco de liquidez é você não conseguir transformar aquele ativo em dinheiro ou você ter que abrir mão do valor que ele realmente vale para você conseguir transformar em dinheiro, que é o caso aqui da questão, beleza? Crédito é o calote, inflação não é o risco e mercado é o que eu acabei de explicar aqui. Beleza? Então, nossa resposta é a letra B. Os riscos que geralmente são relacionados em investimento financeiro são: mercado é um risco, crédito é um risco, alavancagem não é um risco. Alavancagem é você investir ou trabalhar com dinheiro que você não tem ou acima do patrimônio que você possui. Beleza? Então, às vezes, por exemplo, vamos dizer que você é cliente da XP. Não fazendo ali propaganda, mas eu sei que na XP tem aquele crédito estendido. Às vezes você está com dinheiro lá no outro banco que você opera, vamos dizer que seja Banco do Brasil, você fica usando conta corrente, etc., o dinheiro lá. Você entra na XP ali no home broker e aí você vê uma ação que você acompanha, que você gosta, que você estuda as lâminas, caindo. E aí ela alcança ali um preço bom. Você pode, caso você já tenha investimentos, lógico, você pode pedir, realizar uma ação, né, de compra, ele vai comprar aquela ação para você, aí você tem um prazo determinado para transferir o dinheiro para a conta da XP, senão automaticamente ela faz o empréstimo ou coloca os outros ativos que você tem em garantia. Isso é uma alavancagem, você não tinha dinheiro lá na corretora e você foi e comprou o bem. Tem gente que faz isso, compra o bem, nem tem o dinheiro para pagar, mas pensa, espera ou planeja que o ativo vai subir de volta, aí quando o ativo sobe de volta, ele vai e vende. Ele agiu de forma alavancada, tá bom? B, mercado é um risco, crédito é um risco, liquidez é um risco. Inclusive, são, em regra geral, os riscos mais estudados, né? C, mercado é um risco, o de liquidez é um risco. O operacional, ele é um risco também. Porém, ele falou que geralmente são relacionados em investimentos financeiros. Você, como investidor, não corre o risco operacional. Normalmente, o risco operacional ele está mais voltado para a empresa, tá bom? Ele está mais voltado para a empresa. Normalmente vai se envolver ações judiciais, erro humano, processos, segurança, tecnologia. Isso é mais voltado para a empresa. O investidor tem mais a ver o risco de mercado, de crédito e de liquidez, tá bom? Então, o operacional ele é um risco, mas ele não é geralmente associado a investimentos financeiros, beleza? A alavancagem a gente já sabe que não, operacional não, crédito sim. Mas a nossa resposta é a letra B. A respeito dos riscos, é correto afirmar que significa poder ter resultados diferentes do esperado. Correto. Tem muito que se falar de risco, mas o risco ele sempre vai estar associado a isso, a você ter a chance de as coisas não saírem como você planeja. Por exemplo, risco de liquidez. É o risco de você precisar, de você esperar poder usar um ativo, um bem que você tem, e quando você for tentar vender ele, você não conseguir, ou você ter que aceitar um preço muito menor do que ele vale. O risco de crédito, você espera que você vai receber de volta o dinheiro que você emprestou para o banco, por exemplo, que emitiu um CD, porém o banco ele acaba quebrando, então você tinha a expectativa, você esperava receber aquele dinheiro que você esperou para o banco, que você emprestou para o banco, mas por algum motivo ele quebrou e não pôde pagar. Risco de crédito, um risco de mercado. Você compra alguma coisa esperando que ela vá subir ou que não oscile tanto o preço. Porém, por algum motivo, seja irresponsabilidade fiscal do governo, sei lá, uma guerra, os preços ficam variando muito, então é um risco de mercado. Então, o risco ele sempre vai estar associado às coisas não saírem como você espera, tá bom? Não necessariamente que seja algo bom, mas é o risco de as coisas não saírem como você espera. Então, a nossa resposta aqui é a letra A. A empresa de manutenção da cidade do Rio Grande precisa de recursos para realizar o pagamento dos funcionários. Olha só, ela precisa de recursos. Vamos pegar as frases.
precisa de recurso, beleza? De recurso. Para isso, opta por vender equipamento cujo valor de mercado é R$ 100.000. Então, mercado, beleza? R$ 1.000. E aceitaram imediatamente, ou seja, no momento que ela precisa do dinheiro para poder pagar os funcionários. Não, depois de certo tempo receberam apenas uma oferta de R$ 70.000 imediatamente. Então, só teve uma oferta imediata beleza? E aceitar. Tá. A perda sofrida pela empresa é uma consequência do risco de, se você tem um ativo que vale X e quando você precisa e tem que ser naquele tempo do valor que esse ativo X vale e você não consegue o valor que você precisa, você consegue um valor menor, você está correndo o risco de quê? Risco de liquidez, tá bom? Então, o risco de liquidez está associado a não conseguir transformar o ativo em dinheiro ou ter uma perda grande, não conseguir alcançar o valor que realmente vale no tempo que você precisa, tá bom? Isso é o risco de liquidez. Se tratar da volatilidade de investimento, é possível concluir que quanto maior a volatilidade, o que acontece? Se um título, investimento, ele é muito volátil, ele é um título que tem maior risco. Bom, o que acontece? A volatilidade, você tem aqui algo aqui, você tem um centro. A volatilidade é quantas vezes ou quanto o ativo ele se desvia dessa média, tá bom? Então, por exemplo, se você tem um investimento que tem desvio padrão de 5 e a média era 10, tá bom? Então, ele tem um desvio padrão de até 5, pode ser até 15 para cima ou 5 para baixo, né? Então poderia ser 5%. Agora, por algum motivo, tem outro investimento que tem desvio padrão de 30. Com certeza eu ia gostar de ganhar 40, porém existe a chance de eu perder 40, tá bom? Então, quanto maior a volatilidade, maior é o risco e maior tem que ser a chance de eu ter retorno. Maior tem que ser o retorno, porque eu sei que se tomar ré, a ré vai ser maior do que aquele que tem a volatilidade pequena, tá bom? Então, a nossa resposta vai ser a letra maior o risco e maior a expectativa de retorno. Vai ser a letra D. É possível afirmar que quanto menor o prazo do investimento, vamos lá, menor será a liquidez? Não, quanto menor o prazo, menor o horizonte, maior a liquidez. Menor tenderá a ser o retorno exigido pelo investidor em função da maior liquidez. Essa aqui é a resposta correta, tá bom? Já já a gente fala um pouquinho mais sobre ela. Maior será o risco aceito pelo investidor? Não, normalmente menor será o risco, tá bom? Porque provavelmente o retorno não vai ser alto. D, maior será o retorno do investimento? Também não. Como é que acontece no investimento? Aqui está uma linha, tá bom? Vamos fazer que isso aqui seja uma linha, uma expectativa. Normalmente isso aqui é feito com um gráfico, né? Mas vamos fazer uma linha. Na ponta aqui da esquerda, você vai ver o seguinte: menos risco e menos retorno, tá bom? Menos retorno. E aqui você vai ver mais risco e mais retorno. Uma coisa que eu acho interessante, quando eu gosto de estudar sobre ações, ler lâminas, e quando você abre ali, por exemplo, a lâmina de fundo, você vai ver que tem um ponto que vai falar o seguinte: pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4 e pode ser 5. E o que é isso? É o grau de risco. Quando você vê aquela réguazinha que eles estão colocando, se, por exemplo, o risco é 1, você pode ter certeza que vai ser menos risco, porém menos retorno. E assim vai indo, tá bom? Como você descobre se um ativo não vale a pena ser investido? Se você vê aqui a lâmina e por algum motivo ele bota aqui, ó, o 4 vai ter muito a ver ao risco, 4 de risco, mas o retorno você encontra em bens que estaria aqui no 2, não vale a pena você investir nele. De preferência, a gente quer ativos que, por exemplo, tem um risco de 4 e um retorno de 5. Um negócio que eles não botam quanto que vai ser o retorno, né? Então, normalmente, esse número tem a ver com risco e você, como investidor, cabe descobrir qual que é o patamar de retorno, beleza? E, normalmente, esse risco é o quê? Esse risco pode ser de liquidez, de crédito, de mercado, beleza? Então tem vários fatores que vão definir se o risco ele é maior ou não. No caso aqui, ele falou quanto menor o prazo. Menor o prazo é uma característica de um bem, de um ativo, com menos risco. Porque quanto menor
o prazo, maior a liquidez, tá bom? E quanto maior a liquidez, menor o risco. Por isso, menor tenderá a ser o retorno, né? Então, quanto mais para cá da esquerda, menor o retorno, menor o risco, né? Menor tenderá a ser o retorno exigido pelo investidor, em função da maior liquidez. Então, nossa resposta é a letra B. Deve ser conhecimento prévio do investidor que o risco de crédito está relacionado com a chance do emissor de título não realizar o pagamento. Pronto. Aqui deve ser uma coisa também que você deve anotar no seu material e que você não pode errar de jeito nenhum na sua prova. Normalmente, as questões perguntam alguma coisa sobre crédito no enunciado e alguma das alternativas vai ter um texto, uma frase, uma palavra que vai estar levando para essa ideia aqui, tá bom? Normalmente, esse enunciado são as respostas que vão estar aqui nas alternativas. Beleza. Você está aqui, você é esse rapaz, o investidor, e você dá dinheiro, no caso, você dá dinheiro para um banco, beleza? É o banco, você deu dinheiro aqui para o banco. Quando você deu dinheiro para o banco, ele vai te dar o quê? Ele vai te dar um CDB, Certificado de Depósito Bancário. Quando você pega esse certificado de depósito bancário, vamos dizer que ele tem um prazo de 2 anos, beleza? Ele tem um prazo de 2 anos. Você, daqui a 2 anos, você vai querer o quê? Você vai querer receber o seu dinheiro de volta, você vai querer receber o seu dinheiro mais os juros. O que são os juros? Dentro do 12% ao ano, você vai querer receber o seu dinheiro mais os juros, beleza? Então aqui, ó, deve ser conhecimento prévio do investidor que o risco de crédito está relacionado com a chance de o emissor de um título não realizar o pagamento do quê? Dos juros e do principal da dívida. O que é o principal da dívida? É o seu valor. E os juros é quanto que ele se comprometeu a pagar por prazo pré-estabelecido para você poder ter emprestado o seu dinheiro, beleza? Então a nossa resposta é a letra A. Qual dessas alternativas está relacionada ao risco de liquidez? Poucos vendedores e muitos compradores? Não, você vai vender muito fácil, né? Se você tiver poucos concorrentes e muita gente querendo comprar. B, muitos vendedores e poucos compradores? A princípio, sim. O aumento da inflação, não. D, muitos vendedores e muitos compradores? Também não. Aqui vai ter gente, todo mundo vai se dar bem, né? Beleza, vamos lá. Letra B, muitos vendedores e poucos compradores. Se existem muitas pessoas vendendo, existe uma chance de você não achar um comprador para o que você quer vender. Beleza? Então vai ter um prejuízo na liquidez. Como a questão falou, qual dessas alternativas está relacionada ao risco de liquidez, a resposta correta se torna a letra B. Porém, eu acho que cabe aqui fazer algumas observações a título de acréscimo de conhecimento. E explico melhor. Muitos vendedores e poucos compradores, no meu ver, também agiria e teria um impacto na parte do risco de mercado. Por quê? Se você quer vender um bem, existem muitos compradores e existem existem muitas pessoas querendo vender e poucas pessoas querendo comprar. A tendência é que o preço desse bem também caia, tá bom? Oferta e demanda. Então, assim, bom que as outras alternativas estavam erradas, mas eu vejo que também poderia ser um risco de mercado. Referente ao aumento da inflação, eu também vejo que em algum ponto poderia estar ligado ao risco de mercado, não de liquidez. Por quê? Se aumenta, por exemplo, a inflação, né? Aumentou a inflação. O que vai acontecer? Provavelmente o Banco Central, o Bacen, vai ter que aumentar a taxa de juros. Se o Bacen aumenta a taxa de juros, as ações, os fundos imobiliários, a tendência é que eles tenham seus preços, os valores das suas cotas caindo, tá bom? Então a inflação ela consegue mexer sim nos preços dos ativos e é um fator de risco na economia, dependendo de como ela estiver andando, tá bom? Mas aqui a nossa resposta é a letra B. Qual dessas alternativas está relacionada ao risco de liquidez? Poucos vendedores e muitos compradores. Muitos vendedores e poucos compradores, aumento da inflação, muitos vendedores, muitos vendedores. Neste caso aqui, vai ser a letra B. Por quê? Porque qual desses está relacionado ao risco de liquidez? Se existe muita gente vendendo e pouca gente comprando, existe uma chance de você não ser o vendedor sorteado, né? O vendedor premiado
por aqueles poucos números de compradores, tá bom? Então, a letra correta aqui é a letra B. Risco que decorre de situações de inadimplência e de insolvência do responsável pelo pagamento. Quando você pensar em calote, quando você pensar também em falta de pagamento, quando você pensar em falência, a gente vai estar falando do quê? De risco de mercado, tá? Essa resposta é a letra D. Se os ativos negociados no mercado secundário possuem grandes volumes de negócios, é possível concluir que, se ele existe grande volume de negócios, quer dizer que você não vai ter dificuldade em transformar o seu ativo, o seu papel, a sua cota em dinheiro. Se você não tem dificuldade em transformar o papel, o ativo, a cota em dinheiro, você está reduzindo o risco de liquidez, tá bom? Por que que você não evitou ou acabou com o risco? Porque pode ter um apagão o home broker não funcionar, você pode estar viajando num lugar onde não tem internet, porque você precisa de internet para poder operar na bolsa. Enfim, existem alguns fatores que não necessariamente garantem e eliminam todos os riscos de você não conseguir vender. Porém, você consegue reduzir o risco de liquidez, beleza? Então, a nossa resposta correta é a letra A, redução do risco de liquidez. Considere dois investimentos, o investimento A e o investimento B. O investimento B apresenta um risco consideravelmente maior. Então, ele tem maior risco, beleza? Maior risco de crédito. Dessa forma, o investimento B vai apresentar uma rentabilidade, ele vai apresentar uma rentabilidade maior também. Lembrando que é uma das máximas do investimento. Quanto maior o risco, maior tem que ser a rentabilidade. O que é investimento ruim? É um investimento onde você assume o risco que você conseguiria assumir um risco menor com outro investimento tendo a mesma rentabilidade, tá bom? Então aqui a B vai ser maior risco e maior rentabilidade. Vamos ver o que as alternativas têm para a gente. De acordo com o maior prazo de duração do investimento A, não, devido à maior possibilidade de não pagamento de B. Então vai ter a maior rentabilidade por conta disso. Devido à maior possibilidade de não pagamento de A, é o B que tem o maior risco de crédito. D, de acordo com o maior prazo de duração do investimento, não. Ele falou aqui sobre risco de crédito e não de liquidez, tá bom? Então a nossa resposta correta vai ser a B. Na compra de uma debênture para a carteira de fundo de renda fixa, o indivíduo está correndo risco de... O que é uma debênture? A debênture é uma forma que uma empresa tem de captar recurso, não necessariamente recorrendo a uma instituição financeira, no caso pegando empréstimo. Vamos dizer, você tem uma empresa, aí você quer dinheiro, você precisa de dinheiro, precisa aqui, né? Como você pode fazer normalmente para pegar esses recursos? Você pode procurar um banco, esse banco ele vai te dar o dinheiro através de um empréstimo, beleza? De empréstimo. Você pode virar uma, né, bolsa B3, aí você vai ter o quê? Você vai ter novos sócios. Você vai receber o valor pela ação que você emitiu. Ou você pode fazer, né, emitir debênture. A debênture é como se você estivesse pegando o dinheiro com o banco, é como se fosse um empréstimo. Só que você, no lugar de pegar o recurso com a instituição financeira, você pega com os investidores, pessoas físicas que investem em fundos de investimento, tá bom? Então você tem aqui a figura da debênture. Quando você emite uma debênture, qual que é o maior risco que você está correndo? Ou quando você compra uma debênture, o maior risco que você tem é o de crédito, porque diferente da ação, você não é sócio da empresa, você é credor. E de liquidez, tá bom? Beleza? Esses são os maiores riscos que tem quando você compra uma debênture de uma empresa, que emitiu ela atrás de recursos. No caso aqui, a nossa alternativa correta vai ser a letra D, beleza? A letra D, crédito e liquidez. O risco sistemático no mercado de ações. O risco sistemático
sistemático, você não pode diversificar, você não pode. A gente também conhece ele como risco mercado. A gente também conhece ele como beta. E o que acontece? O risco sistemático, caso aconteça, você não consegue, através de tomando posições com correlações distintas, evitar uma eventual perda, prejuízo. Porque quando acontecem problemas que afetam o mercado de forma sistêmica, todo mundo vai se prejudicar, todo mundo vai ser abalado ali de alguma forma, em menor e maior grau, mas todo mundo vai abalar, como foi o caso da pandemia. Então, a nossa alternativa correta vai ser, reflete o risco do mercado como um todo, tá bom? Risco do mercado como um todo. Lembrando que ele é o beta, o risco do mercado, e não pode ser diversificado. No momento da avaliação do risco de crédito de uma empresa, por exemplo, é priorizado. Olha, eu vou marcar já aqui a alternativa correta, que é a capacidade de pagamento, tá bom? Mas quando uma empresa ou você mesmo vai investir, vai liberar recurso para uma empresa, você tem que saber se ela tem capacidade de pagamento, você tem que saber como está a saúde financeira, você tem que saber se aquele recurso ele vai ser usado para sobreviver alguns meses a mais, ou se trata-se de investimento que vai agregar e gerar valor para essa empresa. Você tem que avaliar alguns fatores, tá bom? Então, o risco, quando você empresta recurso, você avalia o risco do crédito, porque quanto maior o risco, maior vai ter que ser o retorno. Quando a gente fala da ótica do investidor, maior vão ter que ser os juros, né? O valor que o investidor vai ter que receber daquela empresa. E quando você olha com a ótica de instituição financeira, de banco, maior vão ser os juros do empréstimo. Então, você deve priorizar a capacidade de pagamento, ver se realmente a pessoa vai conseguir devolver o principal e os juros da operação. A possibilidade de não pagamento de título pelo emissor está relacionado ao risco de crédito, beleza? Ao risco de crédito. Então, a nossa alternativa vai ser a letra C. O risco de crédito é o risco do calote, o risco da liquidez, de não conseguir o dinheiro, e o mercado é de subir e descer o preço do ativo, tá bom? Mas a nossa alternativa correta aqui vai ser a letra C. O risco de crédito ele está relacionado à possibilidade de você não receber o principal e os juros daquela operação que você realizou ali, tá bom? É correto associar o risco de mercado ao quê, né? O risco de mercado é a chance do preço do ativo subir e descer, tá bom? Preço do ativo subir e descer, é a variação que tem no preço. Então, por exemplo, você compra um bem ativo por R$ 100 e no dia seguinte esse ativo ele está R$ 95, depois ele está R$ 93, depois ele está 101. Esse é o risco de mercado, de ficar oscilando o valor do preço, tá bom? Então, nossa resposta vai ser a D. A baixa demanda não está relacionado ao risco de mercado, tá mais para liquidez. As falhas operacionais é um risco que não envolve muita ótica do investidor, e sim da empresa. São normalmente erros, falhas humanas que geram prejuízo para o negócio, judiciais, assim por diante. Aqui também é liquidez. Aqui também vai ser liquidez. Então, a nossa resposta correta é a D. O risco de mercado está relacionado à flutuação de preços. Quando as taxas de juros variam, os ativos de fundo de renda fixa ficam expostos ao risco de... Ele vai ficar exposto ao risco de mercado, tá bom? O que acontece? Por exemplo, você tem um ativo, você está aqui, aí você tem um ativo que está te pagando 8% ao ano, semestre, a títulos de cupom. Cupom são pagamentos mensais. E os juros do Brasil, aí o Copom ele vai lá e faz a nova taxa básica, né? Faz a Selic ficar em 12% ao ano. O que vai acontecer com esses seus 8%? Eles vão estar, na verdade, caros. Por quê? Porque o mercado está pagando 12% nos novos títulos que forem emitidos. Então, se alguém aceitar comprar esse seu título de 8%, ele vai querer comprar com deságio. Então, a marcação a mercado vai fazer o seu título
cair o preço. Isso é, por exemplo, um risco de mercado, quando você tem investimentos de renda fixa pré-fixados. Mas isso aqui é mais para frente, esses conceitos que eu coloquei, só para já ir se acostumando. Mas mercado é isso, mercado é a variação no preço, tá bom? O preço subir e descer, isso é um risco de mercado. Liquidez está relacionado a não conseguir, não conseguir o dinheiro, beleza? Liquidez e crédito, aqui são dois, no caso, liquidez é de você não conseguir transformar em dinheiro, e o de crédito é de você tomar um calote. Normalmente, quem tem esses dois aqui é a debentures, tá bom? Debentures, normalmente tem. Crédito é calote, beleza? Calote. Mas a nossa resposta correta é o risco de mercado, tá bom? É sabido que o risco de crédito é um dos riscos básicos do investidor em investimentos de renda fixa. Quais são os outros? Beleza. Os riscos básicos para o investidor. O investidor. Investidor. São 3 riscos básicos. 1, 2, 3. Vai ser o risco de crédito, vai ser o risco de liquidez, e vai ser o risco de mercado. Beleza? Esses são os 3 riscos que o investidor está propenso quando está fazendo investimento, principalmente quando se fala de investimentos de renda fixa. O crédito é o risco do calote, tá bom? É o risco do calote. Liquidez é de não conseguir o dinheiro. E o risco de mercado é a variação do preço, tá bom? Esses são os riscos normalmente que o investidor está exposto quando está investindo na renda fixa. Como aqui ele já afirmou que o risco de crédito era esses riscos, né? No caso aqui o risco de crédito, quais foram os outros dois que ficaram faltando? Ficou faltando o de liquidez e ficou faltando o de mercado. Então a nossa alternativa vai ser a letra D, tá bom? Mercado e liquidez. Carlos possui ações em 4 diferentes setores, tá bom? Porém, vendeu todas e comprou ações de somente um setor. Ao tomar essa decisão, o investidor se submeteu a um maior risco de... Beleza, o investidor, no caso aqui o Carlos, ele tinha 4 ações. Eu vou falar aqui, sei lá, ó, Banco do Brasil, ele tinha Banco do Brasil, ele tinha Klabin, ele tinha Raizen, e ele tinha Oi, que é uma péssima ação, inclusive. Eu tenho um dó de vocês se você está investindo na Oi. Mas Raizen é setor de açúcar, né? Setor de energia, combustível. Klabin é de celulose, Banco do Brasil é banco, e Oi é de telefone, né? Aí vamos se dizer que Carlos, ele estava o quê? Diversificado, ele estava com ações em 4 setores diferentes. Se acontecesse alguma coisa com o setor financeiro, ele tinha outras 3 ações que protegiam o patrimônio dele. Se acontecesse alguma coisa com a parte de combustível, energia, ele tinha outras 3 e assim por diante. Aí o Carlos viu o quê? Viu que que a Raizen estava com suas ações subindo muito. Por quê? Porque estava em moda parar de usar ali o petróleo como meio de combustível e assim por diante. Aí ele falou, não, vou dar um desperto aqui, vou vender Banco do Brasil, vou vender Klabin, vou vender Oi. O dinheiro dessas 3 eu vou comprar tudo de Raizen. Então ele, no lugar de ficar diversificado nessas 4, ele ficou apenas com Raizen. Beleza? Ele ficou apenas com a Raizen. Aí o que aconteceu? A China começou a passar por uma crise, parou de exportar esses valores, começou a ter guerra na Europa, Rússia, Ucrânia, sim, só suposições, né? Não são coisas que podem acontecer no dia a dia. Os juros começaram a subir muito, então os empréstimos que a empresa tinha para poder se alavancar e fazer seus investimentos começaram a ficar mais caros. Os juros, inflação, irresponsabilidade fiscal, e de repente as ações da Raizen pencaram. Então ele pegou todo o patrimônio dele e tinha colocado na Raizen. Então cada unidade da ação estava R$ 3,89 e agora está R$ 2,40. Qualquer semelhança, mera coincidência, beleza? Mas aí ficou aqui R$ 2,40. O patrimônio dele
caiu bastante. Aqui vai ser ali vários porcentos, né? Vamos dizer que tem esse dia para o outro, de uma semana para outra. Essa perda, essa variação no preço vai fazer o patrimônio dele variar para baixo. E isso é o risco de quê? É o risco de mercado, tá bom? É o risco de mercado. Quando você tem uma variação no preço e você não está esperando isso, ou isso prejudica seu patrimônio, isso é um risco de mercado. Por isso que é importante você diversificar seu patrimônio, porque se algum ativo sofre uma queda, a estabilidade dos outros, por estar diversificado, não vai deixar o seu patrimônio cair tanto. Então, ele começou a correr um risco de mercado maior. Sistemático não tem como você diversificar, crédito é o calote, liquidez é não conseguir transformar o ativo em dinheiro. Assinale a afirmativa que apresenta comparativo correto de liquidez entre ações, imóveis e fundos com resgate diário. O que acontece? Ele nos deu aqui três ativos, né? 3 investimentos. De cima para baixo, qual que tem a menor liquidez? O que tem a menor liquidez vai ser os imóveis. Por quê? Porque às vezes você tem um baita apartamento, uma baita casa que vale milhões, mas você não vai achar um comprador de um dia para o outro. E se você precisar do dinheiro de um dia para o outro, provavelmente você vai ter que vender por um valor bem inferior ao que ele merece, né? Ao que ele vale. Isso é o risco de liquidez, é você não conseguir transformar o ativo em dinheiro, ou para conseguir transformar esse ativo em dinheiro, você tem que vender ou abrir mão do real valor dele. Então, o menos líquido, né, no caso, é o imóvel. Depois vem as ações. Por que as ações vêm em segundo lugar? As ações, elas até são um investimento considerado líquido, porém, ela ocorre em D+2. Se você vender as suas ações hoje, você não vai pegar o dinheiro amanhã, você tem que esperar 2 dias úteis, tá bom? Então, D+2. E aqui fala, ó, fundo com resgate diário. Resgate diário. Resgate diário, ele é mais líquido que D+2, tá bom? Então, a ordem de liquidez aqui é resgate diário, ações e imóveis. Então, 2, 3. Essa aqui é a nossa resposta em ordem de liquidez, beleza? Ao investir em uma debênture, os riscos encontrados são: a debênture é uma forma de uma empresa conseguir captar recurso. No lugar de ela ir no banco e fazer ali um empréstimo, ela prefere emitir uns papéis, né, uns ativos que dão direito aos investidores se tornarem credores. É uma promessa de pagamento, mas aí normalmente quem empresta esse dinheiro não vai ser a instituição financeira, e sim eu, você, investidores no mercado em geral. Como investidor, qual que é o problema? Você tem um problema do crédito, que no caso a empresa ela pode não conseguir pagar essas debêntures, e você tem o problema da liquidez. Por quê? Às vezes a empresa ela pode pagar essa debênture, né, esse empréstimo que ela fez junto com você, de forma antecipada. Porém, pode acontecer de ela pagar só ali na data limite. Quando acontecer isso, você tem que vender essas debêntures no mercado secundário. E não é tão fácil como vender uma ação, por exemplo. Então, a debênture ela tem um risco de crédito e de liquidez. Lembrando que o crédito é o risco do calote, liquidez é o risco de não conseguir transformar o seu ativo em dinheiro, tá bom? Nossa resposta é a letra A. Determinado mercado tem menos negociações de ativos. Pode-se dizer, quando você tem menos negociações de ativos, você está correndo maior risco de liquidez. Porque se tem menos papéis, menos ativos sendo negociados, a chance de você, como vendedor, ser premiado com aquele comprador que é escasso é maior. Então, a chance de você não ser premiado é maior. Então, você corre risco de liquidez. A nossa alternativa correta vai ser: os ativos apresentam maior risco de liquidez por serem pouco negociados. Quais das seguintes situações apresentam o risco de liquidez? Lembrando que o risco de liquidez é quando ativo. Aí você não consegue, não transforma em dinheiro, beleza? Isso é o risco de liquidez. E caso você consiga transformar, você acaba vendendo ou transformando por um dinheiro menor do que realmente vale. Então vamos lá. Quais das seguintes situações apresentam risco de liquidez? Há muitos compradores e muitos vendedores? Não.
Se há muitos compradores e muitos vendedores, vai dar match. Então, assim, tem vendedor, tem muito vendedor, tem muito comprador, eles vão conseguir ali fazer ali as negociações entre eles. Há muitos vendedores e poucos compradores. Se tem muitas pessoas como você oferecendo esse ativo, né, e existem poucas pessoas com dinheiro querendo comprar esse ativo, você vai ter um problema de liquidez, tá? Então a 2 está certa, então a gente já consegue, então a gente já até sabe qual que está correta aqui. Vai ser a D, tá bom? Porque só ela que tem a 2 e as outras têm a 1. Mas vamos aqui adiante. 3. Há poucos compradores e muitos vendedores. É a mesma coisa, né? Ele só inverteu a ordem. Então a resposta é a letra D. A mudança na taxa de juros para o ativo de renda fixa configura risco D. O que acontece? Você comprou um título que está pagando 10%, 10 a Selic ficar 12% ao ano. Quando ele faz a Selic ficar 12% ao ano, o seu título ele fica caro, ele fica defasado. Por quê? Porque os novos papéis vão estar sendo emitidos a 12% ao ano e o seu papel vale 10% ao ano. Isso vai fazer o quê? Que você perca 2%? Não, vai fazer você perder mais ainda, porque quem for comprar de você vai querer comprar com deságio, para compensar a perda desses 2%. Então, se você for tentar vender esse bem, provavelmente você vai tomar uma ré da marcação a mercado, tá bom? E isso é o risco de mercado, que é a variação do preço, tá bom? Então, quando você tem uma mudança na taxa de juros e você tem ativo de renda fixa, principalmente pré-fixado, você está correndo risco de mercado, que é a variação do preço. Ao analisar duas debêntures, uma delas está com a rentabilidade prometida maior. Provavelmente, a rentabilidade prometida está maior porque o risco também é maior. Por que o risco é maior? Se coloca no lugar das empresas. Você e uma empresa concorrente do mesmo setor estão emitindo debêntures. E o seu concorrente promete pagar 10% ao ano. Mas a diferença é que ele é maior, a operação dele está mais estruturada, ele tem menos dívidas, ele está mais evoluído ali, ele já está mais estabelecido que você. E ele está prometendo pagar 10% ao ano. E ele já emitiu a debênture e vocês são do mesmo setor. Se você quiser pegar dinheiro no mercado, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pagar mais do que 10%, porque alguém com menos risco que você já está pagando 10%. Como você é mais arriscado para o investidor, você vai ter que pagar mais para eles. Então, uma rentabilidade prometida maior é sinônimo de um risco maior também, beleza? Então a nossa resposta é a letra A, risco maior de debênture com maior rentabilidade. Antônio, durante os últimos 2 anos, obteve alto rendimento em suas ações. Entretanto, quando tentou vendê-las, recebeu um número baixo de ofertas. E como o valor inferior ao mercado, o risco enfrentado pelo Antônio foi D. Foi risco de liquidez, porque as ofertas estavam abaixo do valor que realmente estava valendo. Lembrando que o risco de liquidez é você não conseguir transformar o ativo em dinheiro ou você não conseguir transformar esse ativo pelo dinheiro justo, pelo que o dinheiro que ele vale. Normalmente, o risco operacional vai estar ligado ao erro humano, o risco de crédito ao calote e o risco de mercado à variação do preço, tá bom? Mas o risco de liquidez é o que melhor se encaixa ao exemplo aqui. Quando o cliente quer fazer investimento, vamos lá. Letra A. Devemos excluir da análise fatores externos, já que os mesmos não afetam a rentabilidade do investimento. Lógico que não, a gente tem que avaliar fatores externos, a gente tem que avaliar o preço das coisas, se está tendo inflação, se não está, como está a economia, se a tendência é que lá para frente os investimentos precisam ter uma rentabilidade maior, ou enfim, ou se você pode até assumir rentabilidades menores porque a tendência é de queda, enfim, não tem como você negligenciar
e desconsiderar fatores externos. B. Nem todas as aplicações financeiras têm risco. Errado, todas as aplicações financeiras elas possuem risco, o que vai mudar é a intensidade desse risco, né? Então, mas toda aplicação em menor ou em maior grau possui risco sim. C. A rentabilidade é apenas os fatores que devem ser observados. Perfeito. O que ocorre? Às vezes, você vê uma aplicação com uma rentabilidade enorme, porém, você vai correr um risco enorme por aquela rentabilidade, ou você não vai conseguir vender esse ativo, você não vai poder transformar em recurso num horizonte de tempo curto. Várias coisas têm que ser avaliadas. E uma delas é a rentabilidade. A rentabilidade por si só não é o único fator que tem que ser analisado quando você está tratando de investimento de ativo. D. Se o fundo rendeu 100% do DI no ano, é certo que seu ganho será sucessivamente 100%. Aqui, maconha pura, o que ocorre? Quando você tem rendimento passado, não necessariamente esse rendimento ele vai se repetir no futuro. O passado serve para servir ali como norte, como ponto ali de partida, como material de estudo, mas rentabilidade passada não é sinônimo de rentabilidade futura, tá bom? E a nossa resposta é a letra C. Profissional ser solicitado que ajude um investidor muito rico a montar um portfólio recomenda um investimento mais conservador, 100% do portfólio em fundos DI, dado o quadro de instabilidade econômica do momento. Esse profissional não mandou muito bem, né? Vamos lá. Está cometendo erro, perfeito, ele está cometendo erro, pois deveria antes compreender quais são as reais necessidades e perfil de aversão ao risco do investidor. Já vou marcar essa resposta aqui, tá bom? Quando você estiver trabalhando com clientes, com investimento, estiver na instituição financeira ou se já está, é importante você analisar e entender que o melhor para você ou o que você acha que é o mais apropriado não necessariamente vai ser para o cliente. Às vezes você tem um perfil conservador e o cliente não vai ter. Ou você tem um perfil mais arrojado e o cliente vai ser mais conservador. Não importa o que você acha como fulano, como profissional do mercado financeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma API de qualidade, saber realmente qual é o perfil de investimento do cliente, saber os objetivos dele. Aí sim, encaixando com o perfil dele, com os objetivos dele, você vai analisar a economia, você vai analisar os produtos que estão no portfólio. Aí isso é um segundo passo. Você já não parte do pressuposto que o mais seguro é você dar algo conservador porque você acha que a economia está ruim. Não, de forma alguma. Você tem que saber primeiro o perfil do cliente, tá bom? Então, a nossa resposta é a letra A. O investidor possui um orçamento anual com resultado positivo. O que quer dizer orçamento anual positivo? Ele está gastando menos do que ele recebe, ou seja, ele está recebendo mais do que ele gasta. Ele tá positivo, ele tá positivo. Mas vamos lá, considerando todas as suas receitas descontadas do total de despesas e demais saídas de caixa. Sobre esse investidor, pode-se concluir que este investidor provavelmente tem capacidade de poupança? Vamos ler o restante. Pode-se concluir que este investidor certamente não é um cliente para produtos de crédito da instituição financeira. Errado. Até para não sei se seja trabalho ou quando você estiver trabalhando, às vezes o profissional ele tem um preconceito. Por exemplo, ele vê um cliente muito rico ou um cliente superavitário e acha que não é tomador de crédito, acha que não faz seguro e assim por diante. Porém, não é o caso. Você, como profissional do mercado financeiro, você tem que desenvolver habilidades que te permita mostrar sim utilidade para os produtos do banco para aquele cliente. Às vezes ele é superavitário e tem bastante dinheiro na conta, mas às vezes ele não sabe que ele pode se alavancar e triplicar os ganhos dele. Às vezes ele não sabe que no lugar de expor o patrimônio dele a um risco, em troca de uma taxa de juros, ele pode expor o capital da instituição financeira. Então, assim, não é porque a pessoa tem muito dinheiro que ela não vai tomar crédito, tá bom? Às vezes a pessoa tem dinheiro para comprar um carro à vista, mas por que ela vai comprar esse carro à vista se ela pode comprar parcelado e esse carro vai, como ocorreu na pandemia, vai se valorizar nos meses seguintes? Enfim, existem mil coisas que podem acontecer que justificam uma pessoa que tem dinheiro na conta pegar um empréstimo, tomar um crédito.
tá bom? E pode-se concluir que este investidor certamente cuida adequadamente da administração de suas receitas e despesas. Não, às vezes ele poderia estar cuidando melhor, né? Às vezes ele poderia estar, inclusive, tendo resultado melhor se ele cuidasse bem. E não tem como a gente saber disso. Então, não tem como concluir. D. Pode-se concluir que certamente todas as suas despesas estão sob controle. Também não posso concluir isso. Pode-se concluir que este investidor provavelmente tem capacidade de poupança. Até essa parte aqui, a questão ainda tentou amenizar para não ter risco de estar errada, porque ele ainda falou que este investidor provavelmente tem capacidade de poupança. Se está sobrando dinheiro, provavelmente ele pode aplicar alguma quantia, né? Que no caso seria a capacidade de poupança. Então, a nossa resposta correta é a letra A. Uma investidora resgatou o FGTS de seu tempo de trabalho de 20 anos em uma empresa e ela está pedindo sugestões de investimentos. Você não aconselha. Tomar cuidado que aqui é o que você não aconselha. A. Investimentos em títulos públicos federais e CDB de bancos de primeira linha. Olha, não está errado a pessoa aconselhar, sugerir isso, não seria um erro, né? B. Investimentos em fundo DI e CDBs de bancos de primeira linha também não seria errado, né? Não seria um crime você aconselhar isso. Pequena parcela em fundos DI e grande parcela em opções e ações. Eu acredito que essa vai ser a nossa resposta, até porque trata-se de uma pessoa que trabalhou durante 20 anos no mesmo lugar e está resgatando seu FGTS. Investimentos em fundos referenciados DI de renda fixa. Também não seria errado aconselhar isso. Você tem que tomar muito cuidado para fazer esse conselho aqui para alguém que não empreendeu na vida toda e resgatou o FGTS de 20 anos de trabalho. Porque provavelmente ela vai ter dificuldade de levantar esse capital novamente, e às vezes a gente está falando da aposentadoria da pessoa, ou de uma reserva de oportunidade para comprar um móvel próprio. Então, eu não aconselharia o C para essa pessoa, muito embora eu acho que seja a melhor forma de investimento das 4 apresentadas. Mas a resposta é a letra C. À medida que cresce o prazo do investimento, vamos lá. A. Cresce a disposição do investidor para aplicar no mercado de derivativos. Acredito que aqui não tem correlação, tá bom? B. Cresce o retorno do investimento sempre. Sempre é pesado, tá? Sempre, somente. Tomar muito cuidado quando aparecer isso, porque é pesado. C. Cresce a taxa de retorno exigido pelo investidor. Cresce a liquidez do investimento. Se está crescendo o prazo, horizonte maior, horizonte maior é igual menos liquidez, beleza? Menos liquidez. Menos liquidez não combina com cresce a liquidez. Na verdade, a liquidez vai diminuir. A nossa resposta vai ser a C. Cresce a taxa de retorno exigido pelo investidor. Menos liquidez, horizonte maior é igual mais risco, beleza? Mais risco. E mais risco é igual exigir mais retorno, beleza? Então, a nossa retorno. Então, investidor com perfil arrojado tem vários objetivos, classificados de curto, médio e longo prazo, sendo eles viagem com a família, curto prazo, comprar uma casa, médio prazo, aposentar, longo prazo. Pode-se dizer que ao realizar uma aplicação financeira a fim de realizar seus objetivos, o investidor, então vamos lá, deve buscar mais rentabilidade apenas para os recursos destinados à aposentadoria. Muito cuidado com apenas e com somente, beleza? E o que acontece aqui? Quanto maior o seu horizonte de tempo, quanto maior o tempo do seu objetivo, mais você pode se dar o luxo de errar ou de fazer um investimento que não seja o melhor possível, porque os juros compostos no decorrer do tempo têm um poder muito grande. Então, se você tem um horizonte de tempo elevado, você pode se dar o luxo a tomar riscos maiores. E riscos maiores é sinônimo de rentabilidade maior. Aqui ele fala que deve buscar mais rentabilidade apenas para os recursos destinados à aposentadoria. Olha, você tem que buscar maior rentabilidade para recursos destinados à aposentadoria, porém não apenas, médio prazo também, tá? Então aqui eu acho que não é só o de longo prazo. B.
deve buscar mais rentabilidade em todos os seus investimentos. Todos não. Cuidado com somente, com apenas e com todos. Por que não em todos? De curto prazo, você precisa que o dinheiro ele esteja disponível para você. Você precisa que o dinheiro ele esteja acessível. Como é que você vai se comprometer a ter uma variação no preço, às vezes até perder o dinheiro que você aplicou, se você tem planos para fazer alguma coisa com esse dinheiro num horizonte de tempo curto, que no caso aqui seria a família, né? A viagem com a família. Então tá errada a B. C. Deve buscar mais rentabilidade apenas para recursos destinados à casa própria. Não. E a nossa resposta correta é a letra D. Deve buscar mais rentabilidade em seus investimentos feitos com o objetivo de comprar sua casa e se preparar para a aposentadoria. Beleza? Então a nossa resposta correta é a letra D. Para diminuir o risco de suas aplicações em ações, o investidor deve comprar apenas ações blue chips, comprar ações que tiveram ótimos retornos, comprar uma única ação e comprar ações de diversas companhias. Vamos lá, eu acho que isso aqui é uma alternativa, uma pergunta pequena, mas que dá para a gente extrair algum conhecimento, bastante conhecimento, na verdade. Blue chips são ações, companhias grandes, tá bom? São as maiores companhias que tem. Então, são empresas, vou botar aqui empresas grandes, tá bom? São empresas grandes. Aí tem aqui, ó, comprar ações que tiveram ótimos retornos. Retorno passado não é sinônimo de retorno futuro, tá bom? Então, não. E esse apenas aqui não. Faz parte de uma carteira mais segura, previdenciária, com diminuição de risco, comprar ações blue chips, mas não apenas, tá bom? Comprar uma única ação, não. Quando você tem apenas uma única ação, o risco de mercado ele fica elevado, porque você fica refém da variação dos preços, tá bom? Das cotações. E D, comprar ações de diversas companhias. Você pode fazer isso aqui sim para poder diminuir o risco da sua carteira, porque quando você compra mais de uma ação, você está diversificando seus investimentos. Quando você está ficando seu investimento. Você vai fazer o que quando você diversifica seu investimento? Você vai ter menos risco não sistemático. Menos risco não sistemático. O que mais acontece quando você diversifica seus investimentos? Quando você diversifica seus investimentos, você não fica refém da variação dos preços, tá bom? Da variação dos preços. E quando você diversifica seus investimentos, você vai ter menos correlação entre os seus investimentos. Tá bom. E o que isso quer dizer? Vamos se dizer que você é esse carinha aqui, você é esse investidor, você tem 4 ações. Você tem 4 ações. Bradesco, você tem, o que mais que você tem? Você tem Raizen, você tem Taurus, acho que é assim que se escreve, e você tem Petrobras. Petrobras. Beleza? Se por algum motivo o mercado financeiro, no caso aqui o Bradesco, não o Bradesco, mas o mercado financeiro passar por uma crise, ou mesmo o Bradesco passar por uma crise, você ainda tem 3 ações que o lucro delas independem do Bradesco. Se a parte de petróleo, o petróleo tiver uma queda grande na cotação do petróleo mundial, você também tem outras 3 ações que provavelmente não tem correlação com o preço ali do petróleo. Então o preço do petróleo vai cair, mas as outras não. Mesma coisa com a arma, mesma coisa aqui com açúcar. Então, quando você tem empresas que não são correlacionadas, você diversifica seu risco. Porque quando o mercado vai mal, existe a chance, né, de 3 ou 2 mercados não irem mal, e assim, quando você olha o rendimento como um todo da sua carteira, ele sofre menos. Lucas, mas e se o Bradesco, a Raizen, a Taurus e a Petrobras irem mal? Então, provavelmente, a gente vai estar falando de uma queda sistemática. Provavelmente, a gente vai estar falando de algum fator externo que vai estar influenciando todas as ações da Bolsa, porque são empresas de nichos distintos, né, de mercados diferentes. Então, isso que é diversificar, isso que é de diminuir a correlação. Quanto menor a correlação da sua carteira, menor o risco.
Não é que não existe risco, você nunca vai conseguir deixar sem risco, mas você consegue diminuir o risco diversificável, no caso não sistemático, tá bom? Então a nossa resposta correta vai ser a letra D. Se um ativo, ativos estão sendo convertidos facilmente, é correto afirmar que esses investimentos têm liquidez. Aí beleza, alguma coisa é o termo que completa a frase a fim de que a mesma se torne verdadeira. Vamos ler de novo aqui que eu acho que ficou meio truncado. Se ativos estão sendo convertidos facilmente em... Aí tá. Afirmar que esse investimento tem liquidez. Eu acredito que o termo seria dinheiro. Dinheiro. Porque o que que acontece? Se ativos estão, se ativos convertidos facilmente em dinheiro, acho que essa parte aqui ficou errada, né? Em dinheiro, esse investimento tem liquidez, beleza? Liquidez. Esse investimento tem liquidez. Tá. O que que acontece? O excesso de liquidez é a facilidade de você transformar o papel, o ativo, em real, em algum dinheiro que você de fato consiga comprar bens e serviços. Já o risco de liquidez é a dificuldade que você tem de transformar o ativo em dinheiro ou transformar o ativo em dinheiro pelo preço justo. Então, o que completa direito aqui vai ser dinheiro, tá bom? Ativo que você consegue transformar facilmente em dinheiro e ele tem ali o excesso de liquidez. Considerando o título de renda fixa, à medida que o prazo dele é menor, vamos lá, menor tenderá a ser o seu risco de mercado, que já vai ser a nossa resposta correta. O que que acontece? Quanto menor o prazo de um título, quanto menor o prazo de uma aplicação de renda fixa, principalmente quando a gente fala de pré-fixado, menor vai ser a variação na taxa de juros no preço desse ativo. Vou explicar melhor. Se você tem um ativo que ele vai render ou que ele vai vencer daqui a 2 meses, e o Banco Central muda a taxa de juros do país, muda os juros que estão sendo comercializados, o impacto vai ser menor nesse seu título, que vai vencer daqui a 2 meses, do que o título que vai vencer daqui a 2 anos, por exemplo. Então, quanto menor o tempo para o vencimento, menor a variação da taxa de juros nesse ativo. E quanto menor a variação da taxa de juros, menor vai ser o risco de mercado, porque menor vai ser a oscilação do preço dele, tá bom? Então a nossa resposta é a letra A. Na indicação de produtos de investimento, A. Devem ser indicados os produtos com melhor retorno histórico. Não. Ativos com retornos históricos altos, eles merecem uma atenção, estudo, uma análise maior. Porém, retorno passado não é sinônimo de retorno futuro. B. Devem ser indicados os produtos mais conservadores. Não. Você tem que saber qual que é o perfil do investidor. Vai que ele tem um horizonte de tempo longo, vai que o perfil dele é moderado para arrojado, não faz sentido você indicar o perfil o investimento que é mais conservador. C. Deve ser indicado os produtos que darão as melhores bonificações no final do ano. Não, isso aqui não tem nada a ver. E D. Deve ser indicado os produtos que atendem o objetivo do cliente. Perfeito. Não existe uma aplicação, um investimento melhor. Existe um investimento que faz mais sentido para o perfil do investidor, tá bom? Então a resposta aqui é a letra